Você gosta de mim, sim ou não? Toma, vocês vão ficar aí pensando sobre essas coisas de menino e de menina, isso não existe, tá? E eu vou lá pra outra sala. Isso é... Pra todo mundo, então. Esse negócio de coisa de menino e de menina é o quê? Preconceito! Ele era tão fofinho que eu achei que eu ia desmaiar. Viu? Toma, família brasileira. Vambora, gente. Toma, família brasileira. Gente, é isso mesmo que vocês escutaram. Essa pessoa, né, ela fala com ênfase na família porque ela está defendendo a ideologia de gênero. Esse negócio de não existe homem nem mulher, não existe menino ou menina, né, isso é uma desconstrução que a ideologia está querendo colocar, né? E a principal inimiga dessa ideologia é a família tradicional. E por isso que ele ataca, assim, a família, né? Então, eu sou o Yuji, está aqui nos acompanhando o Marcos, né? Oi, Marcos. Boa noite, boa noite. E a dona Eva, né? Boa noite. E a gente veio esclarecer o que é essa ideologia de gênero, né? Da onde que ela vem, né? Por que estão querendo colocar isso? E que estão querendo colocar isso dentro da BNCC, né? E isso é um problemão. Vamos entender melhor esse problema, né? O Marcos, então, poderia explicar um pouquinho. Na verdade, agora, desculpe, gente, eu não lembro se era o Marcos ou era. Era o Marcos. Sim, na verdade eu vou falar um pouco sobre esse tema da base, né, que tá todo mundo falando e comentando, passando na TV e tudo mais, né? E muita gente não sabe de onde é que veio, no que se baseia, se é tão ruim, por que ela existe e tudo mais, né? Então, vamos tentar aqui explicar um pouquinho sobre isso. Na verdade, essa base comum, né, ela se baseia na Constituição Brasileira, que afirma lá no artigo 205, né, que a educação ela é um direito de todos e um dever do Estado e da família. Então, o Estado também tem parte na educação, né, das crianças. Só que essa mesma Constituição, ela limita o poder do governo federal na educação. Lá no artigo 22, ela afirma que o papel do governo federal é apenas fornecer diretrizes e bases para a educação nacional, né? E lá no artigo 210, diz que é necessário um conteúdo mínimo, um currículo mínimo, né, para o ensino fundamental. E no restante, a educação ficaria a cargo dos governos estaduais, municipais, né, nas escolas locais mesmo, e da família. Então, como essa Constituição ela afirma que é função do governo federal, né, dar essas diretrizes e bases, foi criado, então, a Lei de Diretrizes e Bases, que lá no artigo 15, ela diz que o sistema de ensino deve assegurar às escolas progressivos graus de autonomia, não só administrativa, mas pedagógica, ou seja, nessas leis, né, nessa lei de diretrizes e bases, afirma que a escola, o colégio, o local, né, que sabe a realidade dos seus alunos e tudo mais, deve ter autonomia progressiva, ou seja, cada vez mais autonomia, não só administrativa, mas também pedagógica, conteúdo que vai ser passado para os alunos, né? E logo depois da aprovação dessa lei de diretrizes e bases, o Conselho Nacional de Educação, ele debateu sobre o significado dessas expressões, né? O que é essa diretriz, o que é essa base, né? Então, foi emitido um parecer técnico, né, em 1998, explicando o que significava cada um desses termos. E ele coloca com essas palavras, né, abre aspas, né? Diretriz é uma linha de orientação, uma norma de conduta. E ela deve indicar aí a direção geral a se seguir, né? Não os miúdos do caminho, né? Não os detalhes propriamente dito dentro desse caminho. E base seria a superfície de apoio, o fundamento, né? Significa o alicerce sobre qual o edifício será construído, e não o próprio edifício. Também ela esclarecia que, entendidos assim os termos, né, as leis de diretrizes e bases conterá tão só preceitos genéricos e fundamentais. Ou seja,
essas bases, essas diretrizes, elas deveriam ser genéricas, né, no geral, e não detalhado da forma que a gente vê hoje, né. No fim desse documento também estava que a autonomia das escolas é mais que uma diretriz, é um mandamento da Lei de Diretrizes de Bases, né. Então, a gente vê que hoje, contrariamente tudo que diz, né, a Constituição, essa lei de diretrizes de bases, a interpretação do Ministério da Educação, né, sobre o que é essas diretrizes de bases, por cima de tudo isso, o governo agora está tentando implantar no ensino do país uma gigantesca base nacional comum curricular, que detalha exatamente, ano por ano, matéria por matéria, tudo que vai ser ensinado para as crianças. Então, não é um negócio genérico e fundamental, ou seja, não é um geral, é totalmente detalhado o que vai ser ensinado, né? É um currículo e não é mínimo, é um currículo máximo, né? Tanto é que o governo ele precisa emitir um currículo mínimo. Isso é necessário, é obrigação. E ele não tem um currículo mínimo. Só tem a Base Nacional Comum Curricular. Só que ele diz que não é um currículo, porque se fosse, não seria mínimo, né? Seria máximo um currículo. Né? E o mais engraçado é que, desde da aprovação lá dessa lei de diretriz de base, em 1996, ela já pedia uma Base Nacional Comum Curricular, né? Na própria lei já vinha essa necessidade de uma base. Mas, mas até hoje ninguém nunca tinha falado nada. Tipo, mais de uma década, mais de 10 anos, e ninguém nunca tinha feito nada, né? Tinha comentado sobre essa base. Pelo contrário, o MEC ele já fez vários documentos que ele chama de diretriz de base, né? É baseado na lei que autoriza o MEC a fazer essa base curricular. E dentro dessas bases que o MEC já tinha feito nessas décadas, o texto ele tem em torno de 15 páginas, essas bases que o MEC já havia lançado, né? E duas ou três de todo esse documento, o MEC colocava como base nacional comum curricular. Então, e hoje a gente vê um documento de 300 páginas. Então, é uma coisa totalmente absurda, né? É. E essa centralização aí da educação, ela começou não agora, mas lá no governo do Fernando Henrique Cardoso, né? Mas o próprio ministro da Educação da época, o Paulo Renato Souza, ele já tinha imaginado um projeto semelhante a esse que a gente tem hoje da BNCC, né? Mas impediu o prosseguimento desse documento, sabendo e declarando que era totalmente inconstitucional fazer isso, né? Tanto que ele escreve e relata isso no livro dele, Revolução Gerenciada, o nome do livro. Ele explica bem certinho como foi feito tudo isso, né? Qual eram os planos. E as consequências dessa centralização, né, que é inconstitucional, é a doutrinação ideológica, né? Que é inevitável, que vai ser inevitável, que passará tudo para a mão do governo e tudo mais, então fica inevitável não ter uma doutrinação, né? E o principal exemplo dessa doutrinação é que a BNCC está recheada de ideologia de gênero, né? de ideologia de gênero, né? Que é um dos problemas dela, né? É. E essa ideologia de gênero é um problemão, né, dona Eva? Sim, é um problema muito grave, né? Para nós podermos entender a grandiosidade do que abrange a ideologia de gênero, a gente tem que entender um pouco do histórico da ideologia de gênero, onde ele nasceu, onde é o berço, né, da questão do gênero. O berço da questão do gênero, ele nasce em Marx, né? E Marx a filosofia dele dizia, né, dessa ditadura do proletariado pelos meios de produção, a revolução que se tornaria real e da sociedade como ela era se acontecesse a revolução, né? E a extinção da opressão e teria advento uma economia igualitária. Isso vai estar no Manifesto Comunista. E já vinha esse estudo de filosofia marxista, né? Aí ele vai essa ideologia dele foi tão
forte na época que atingiu, né, a Revolução Russa. Só que a Revolução Russa ela tinha mais essa linha de guerrilha. Ele saiu da filosofia, porque os russos eles não tinham uma base filosófica. Então, na mão dos russos, né, do Lenin e do Stalin, ele deixou de ser uma filosofia para se tornar guerrilha. É para você ver como que essa ideia, essa tese, essa a teoria dele, dentro do marxismo, que foi se abrangendo pelo mundo afora, abrangiu toda a Revolução Russa, né? Então, já no final da vida dele, ele percebia que era mais que isso. Ele percebia que a sua abordagem devia ser encarada de um modo mais profundo. Porque na Primeira Guerra Mundial veio e não houve essa revolução que se esperava. Então, nasce de um jeito mais explícito esse trabalho contra a família, essa ideologia. Nasceu no livro que ele começou, né, que é esse livro aqui, A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado. Ele começou a escrever esse livro, quem terminou foi o Engels, né? Então, o que ele vinha, né, seria como se tivesse praticamente dois Marx, né? O primeiro Marx, ele fazia, então, era o grande obstáculo da igualdade, seria, então, a propriedade privada. E após de um tempo de estudo, ele chega ao pensamento ser outro, né, o verdadeiro problema, que seria, então, a família. Aí que ele começa a escrever esse livro, mas ele morre antes de terminar, e quem termina é o Engels, né? Para a gente poder entender, de modo, resumir o livro, né, em poucas palavras, de um jeito bem simples, que eu consigo fazer isso, o que significa essa origem da família, propriedade privada e do Estado. É o livro, então, que influenciou esse nascimento mesmo, né? Tantas pessoas que estudaram, filósofos, sociólogos, a chegar ao ponto de onde a gente chegou hoje na ideologia de gênero, né? O resumo do livro seria, então, mais ou menos assim. Que os homens primitivos viviam em total desordem ou liberdade sexual, né? Predominando uma sociedade matriarcal. Por quê? Porque os homens não eram fixos com as mulheres. Os homens eram nômades e as mulheres que eram, então, livres para ter sexo com qualquer homem que esteja de passagem, ficavam grávidas e não sabia quem era o pai dos filhos dela. Então, se tornava, na mentalidade dele, uma sociedade matriarcal, porque não tinha o pai. E, com o tempo, então, os machos perceberam que tinham uma força de subjugar as fêmeas. Então, eles se apropriavam de uma mulher e exigia dela fidelidade, e tomava posse dos filhos dela, e fazia com que essa mulher produzisse para ele. Era a propriedade privada do homem, os filhos e a mulher. Então, nisso saía nasceu, então, a propriedade privada. E ele dizia, então, que e o termo matrimônio vem dessa posse da mater, né? Da mãe, que nasceu com matrimônio, né? E que o patrimônio estava ligado com o pater. Né? A partir de então, se construiu-se esses conceitos de patrimônio e matrimônio. E ele falou que o sistema do Estado criado, então, entre os homens, protegia a submissão que a mulher tinha que ter para com o homem. O Estado garantia, reconhecia esse direito do homem. E daí você vê os três nomes, de um modo bem simples que eu consigo, que é a origem. E isso tudo aí que o homem criou se tornou família. Essa posse na mulher que oprimiu ela. Então, isso aí é a família. Então, daí a gente começa a perceber por que as pessoas que defendem o marxismo veem a família com os olhos completamente diferentes dos nossos olhos, né? E assim o Marx e o Engels dizia então que a família é perversa e ela deve ser extinta. Ela tem que deixar de existir. E a feminista radical chamada Kate Millett, ela foi assim a mais importante
estudou essas teses do Marx, e na época dela, ela fez a tese doutoral dela, o livro chamado Política Sexual. Então, foi o primeiro grande trabalho científico sobre o assunto, que é sobre esse livro, né, do Engels. Ela fez dele um best-seller. É A Política Sexual, escrita por Kate Millett. Foi, assim, um boom. Né? Foi uma coisa assim, as pessoas ficaram muito interessadas de como foi, então, a visão dela de feminista, essa mulher oprimida nesse livro, então, do Engels. Né? E ele se diz assim, que a política sexual foi para as feministas o que o manifesto comunista foi para os marxistas. Assim, era uma referência total, né? E a partir desse livro, houve profundo estudo dessa temática, né? E do feminismo, né? Mais radical mesmo. E o que transformou o feminismo do manifesto para a ideologia política foi o livro Dialética do Sexo, da Sulamit Firestone, né? Que trouxe então, essa mudança, esse transporte de um manifesto, né, feminista para uma ideologia política mesmo. Né? E ela sintetizou as ideias, né, de Marx, de Engels, de Freud e da Simone de Beauvoir. Ela desceu mais no ideal da revolução sexual, né, demonstrando que a mesma seria o único detonador possível da autêntica revolução social e econômica. No livro das sugestões para esse sistema. Até eu separei do livro dois temas que eu queria ler. O que ela dá uma sugestão de sistema alternativo. Né? Como, então, instalar esse sonho dos marxistas de fazer a revolução social e econômica acontecer. Lembrando, então, que ela é uma feminista radical, ela está querendo dar esse poder às mulheres. E como fazer isso, né? A libertação das mulheres da tirania de sua biologia reprodutiva por todos os meios disponíveis e a ampliação da função reprodutiva e educativa a toda a sociedade globalmente considerada. Estamos falando de uma mudança radical. Libertar as mulheres de sua biologia significa ameaçar uma unidade social que está organizada em torno de sua reprodução biológica e da sujeição das mulheres aos seus destinos biológicos à família. Aí um outro ponto que eu marquei, a total integração das mulheres e das crianças em todos os níveis da sociedade, todas aquelas instituições que segregam os sexos ou separam as crianças da sociedade adulta, por exemplo, a escola elementar, devem ser destruídas. Abaixo a escola. E se as distinções culturais entre homens e mulheres, entre adultos e crianças forem destruídas, nós não precisaremos mais daquela repressão sexual que mantém estas classes diferenciadas, sendo pela primeira vez possível libertar sexualmente o natural. Assim chegaremos à liberdade sexual para que todas as mulheres e crianças possam usar a sua sexualidade como quiserem. Não haverá mais nenhuma razão para não ser assim. Em nossa nova sociedade, a humanidade poderá finalmente voltar à sua sexualidade natural, polimorfamente diversa. Serão permitidas e satisfeitas todas as formas de sexualidade. A mente plenamente sexuada tornar-se-ia universal. Essas são palavras dela no livro Dialética do Sexo. É para a gente ter uma noção de como que essas palavras, na década de 70, vai ter influenciado todos os sociólogos, estudiosos, nessa linha do Marx, que a família deve ser extinta como ela é. Né? E aí, alterando
os costumes, empoderando as mulheres, entra em cena um sociólogo chamado Kingsley Davis, né, que escreveu um artigo: Os programas populacionais terão sucesso? Ele defendia o uso de método sociológico, mudando as motivações das mulheres. Não bastava só reconhecer que ela era oprimida, que as feministas reconheciam que elas tinham que se libertar da família, mas ele disse como isso deveria ser feito, né? Mudando o método, mudando as motivações das mulheres. Palavras dele: mudanças suficientemente básicas para afetar as motivações de ter filhos. Ele queria induzir as mulheres a não querer mais ter filhos. Mudanças da estrutura da família, no papel das mulheres e nas normas sexuais. Aqui ele quer dizer assim que quem faz o quê? O papel das mulheres, o papel do homem e da mulher. A mulher tinha que ser mudada esse papel. Como? Trazendo para ela o empoderamento, mostrando para ela que ser mãe era a maternidade, transformava ela em alguém de avental sujo, descabelada, né? E ela tinha que negar tudo isso. Ela tinha que ser uma pessoa, uma femme fatale. Ela tem que ser a mulher empoderada. E que casar, e que ter filhos, tira esse poder que ela teria se ela não tivesse a família, né? Ainda diz ele, o Davis, né? O método estreitamente relacionado para se retirar a ênfase dada à família é a modificação da complementariedade do homem e da mulher. Então, ali você já vê que na família o homem e a mulher se completam. O Davis está dizendo assim que como tirar essa ênfase, como modificar essa ênfase que a família tem, que o homem e a mulher se completam, né? Fazer isso dando várias opções de relacionamentos sexuais. Lembra que ele falou lá as normas sexuais, né? Deturpar as normas sexuais. Então, dando para ele outras opções para o homem e para a mulher, né? Destruindo a família natural, né? Seria, então, o casamento entre dois homens, seria família. Né? Que eles não querem destruir as famílias, eles querem que inclua outras famílias como família. Né? Outros tipos de família, outras variações de família. Né? Então, aí ele vai trazendo essas tendências que as pessoas passam a olhar, tudo é família. Então, nada se torna família. Né? Mas a sociedade, diz ele, ainda valoriza muito a família. Necessita uma restrição seletiva em relação da família em relação à sociedade. É isso que ele quer dizer. Ele não é contra a família, mas que tudo se torne família. E como fazer isso? Apresentar para as pessoas outras opções de família, né? Outras opções de relacionamentos sexuais e como então ter filhos? Né? Financiar e incentivar o estudo de genética, fertilização in vitro, adoções, barriga de aluguel, tirar o papel verdadeiro da família, formado por homem e por uma mulher, que tem o natural poder de procriação, né? Restringindo a família natural, divórcio, né? Casamento termina. Família você pode deixar uma família e começar outra família, né? União livre, né? Casamento de todo tipo. Dando essas variações de opções para as pessoas, ela perde a referência verdadeira da família. Ele fala da necessidade de tirar da sociedade a complementariedade, então, do homem e da mulher. Então, a gente vai ver muito atualmente isso. Como foi que isso foi possível na mentalidade de um homem que era um sociólogo, mas que toda essa mentalidade do Marx também chegou nele. Nesse tempo, década de 70, então a Kate Millett, a Sulamit Firestone, elas começaram a ter influência sobre as feministas no mundo.
E elas começaram a se organizar como ONGs. E elas começaram a trabalhar nas conferências da ONU. E tinham influência dentro das conferências. Na década de 90 entra a Butler, né? Que é agora, ultimamente, é muito falada. Ela foi, assim, a que trouxe mais né, para dentro das conferências da ONU. Como entender, então, o que é gênero? A gente chega no nosso tema. O que é gênero? Ela fez um estudo, tanto ela como a Kate Millett, o histórico, que algumas pessoas já conhecem, do Dr. Money. Ele era um sociólogo, sexólogo, né? Ele fazia experiências dele, né, experimentos dele, na década de 60, 70. Então, houve um caso muito famoso dele, que ele ficou conhecido no mundo, foi o caso dos gêmeos Reimer, né, que foi o Brian e o Bruce. Que, ao nascer, eles foram feitos... O Bruce fez a operação de fimose, só que não deu certo e cauterizaram o órgão genital dele, né? E os pais levaram ele para casa, ele teve que tirar, né, o que sobrou do órgão dele. E aí ela ouviu falar da tese de teoria da identidade do Dr. Money. E ele defendia que as pessoas nascem neutras e que elas são socialmente influenciadas para se tornarem homens ou mulheres. Então, o gênero nasce nele, né? Ele que veio com o termo gênero, né? Porque era teoria de gênero. Então, identidade de gênero. Então, ele veio dizendo que era possível tornar uma criança menino ou menina. E aí eles acharam uma oportunidade boa para levar, então, o Bruce lá. O Bruce se tornou, então, Brenda. E, aos 2 anos, eles fizeram a operação, né, para tornar ele menina e levaram ele para casa. E, de vez em quando, eles voltavam para fazer algumas experiências com ele, com o irmão, né, com ela, que era menina, então, Brenda, e para fazer algumas experiências. Mas o cotidiano dele, ele andava feito menino, se portava feito menino, tinha atitudes de menino. Na escola, né, na escolinha dele de jardim de infância, a professora disse que ele era o menino, a menina mais masculinizada que a professora já tinha visto. Com o tempo, ele tinha problemas muito graves de aceitação. Ele fazia xixi em pé, né? Ele era mais forte que o irmão e batia no irmão. E então trouxe problemas muito graves. Com o tempo, o Dr. Money não atendeu mais a família, porque ele começou a fazer artigos que fazia muito alarme, que tinha dado certo, mas ele parou de atender as crianças, os pais, e aos 14 anos eles contaram, então, para Brenda que a história, que ele era realmente um menino, um homem, né? E aí ele quis voltar a ser homem, né? E quis pôr o nome de David, para ter a comparação do Davi e Golias, né? Ele queria vencer esse tempo da vida dele, como o Golias da vida dele, ele queria ser o David. E ele fez a operação de reversão, ele se casou com uma mulher que já tinha filhos. Só que com o tempo, a mãe se tornou alcoólatra, ela foi muito depressiva. Ele se casou, mas esse casamento terminou, porque ele também entrou num processo de muito conflito, porque o irmão não suportou o resultado dos experimentos feitos e ele se matou. Né? O Brian se matou. E ele separou, né? O David separou e também acabou se suicidando, né? Ele também morre. Então, esse é a referência que tanto a Kate Millett e a Judith Butler usaram nos seus estudos como referência de gênero. Eles desenvolveram depois, agora não comento o Dr. Money, mas nasceu nele esse estudo do gênero, né? E ela escreveu também um livro, né? Que é Problemas de Gênero, é o nome. E ela dizia que se deveria, então, extinguir
a família monogâmica. Que devia se extinguir a família monogâmica, né? Ela diz exatamente assim: apontava a necessidade de eliminar a família monogâmica, voltando à sexualidade polimorfa originária. Não é as mesmas palavras que a Sulamite Fares usa naquele termo que eu li. E ela dizia assim, ó, Judith Butler, né? O conceito de gênero é indefinível e deve permanecer indefinível. A opção de gênero não é uma escolha definitiva para toda a vida. Pode mudar quantas vezes quiser. É mutante, fluido, pois para Butler, o gênero simplesmente surge enquanto acontece a performance. É representar aquilo que você quer, né? Pensa entre homem e mulher, sem base natural ou biológica. Não se nasce mulher, não se nasce homem. A cultura e a sociedade que nos torna homens e mulheres. Não existe gênero fixo. Então, isso aqui seria o que mais você consegue resumir de todo o estudo de gênero que ela fala. Eles usam palavras muito complexas, mas se você for resumir isso aqui, é aquilo que a gente consegue entender, que ela diz que não existe homem, não existe mulher, não existe uma identidade da pessoa. Ela escolhe o que ela quer ser, né? Então, isso seria o gênero. E saber, então, que o Dr. Omni, o termo identidade de gênero criado por ele, se baseia na teoria da neutralidade psicossocial ao nascer. Então, isso que ele tentou fazer, né, no Bruce, tornando ele preto, mas que deu certo. Os acontecimentos dos países que passou a ideologia de gênero. Tem muitos, mas eu separei apenas 3. Que é o caso da Alemanha, onde crianças de 6 anos têm aula de sexualidade, de zoofilia, tanto de homossexualidade, de lesbianismo. Então, dizem que existem muitas crianças que desmaiam na sala de aula. E houve um caso específico que uma criança fugiu da sala de aula e foi para casa. E a criança, ao ser buscada em casa para voltar para a sala de aula, os pais não permitiram que voltasse. E os pais foram denunciados à polícia e o pai ficou 40 dias preso e a mãe que estava dando de amamentar, quando deixou de amamentar também, né, foi cumprir a pena de 40 dias preso porque a filha não queria assistir a aula de ideologia de gênero. O caso da Suécia, que adotou a ideologia de gênero, os banheiros coletivos. É o segundo país do mundo a ter mais estupros, né? O banheiro coletivo lá. No Canadá, acontece aquilo que eles estão querendo fazer aqui na BNCC. Quem resolve o que os seus filhos vão aprender, que os filhos dos canadenses aprendem, é o Estado. E se os pais não aceitarem, eles podem perder a guarda e os filhos irem para a adoção. Então, esse era assim, um pequeno resumo do histórico do gênero, né? E como foi também que quando a Judith Butler escreveu o livro e a influência que ela teve na ONU, entrou nas conferências do Cairo e nas conferências de Pequim. E foi através desses documentos que se proliferou esse termo gênero, que a gente vê entrando em vários países, e agora também o nosso país tem sido tão atacado da tentativa de implementar a ideologia de gênero através da BNCC, né? Isso daí a gente acha que não, é lá fora, esse negócio não acontece aqui dentro. E eles estão tentando colocar isso aí já há um tempo, né? Tentaram colocar no Congresso, não conseguiram. Tentaram colocar nas bases municipais, aí foram rechaçados, né? Nos 6 mil municípios, a maioria não aceitou. E você pensa, não, já passou esse negócio. Passou nada. Na BNCC, em vários lugares eles colocam essa ideologia de gênero, né? No caso, chamam de identidade de gênero.
até pegando o exemplo lá das criancinhas lá que vão aprender sobre as várias sexualidades, né? Vou ler algumas partes aqui, ó. Se vocês não acharem que eu estou inventando, vocês podem ir na BNCC lá no documento e procurar, ó, na página 19. Entre as competências gerais da base deverá figurar o exercício da valorização da diversidade de identidade de gênero. Né? Você vai ter que valorizar esse negócio de não ser ninguém e você ser qualquer coisa. Né? Aí na página 165, a base exige que os professores de arte problematizem nas experiências vividas em aula questões de gênero, corpo e sexualidade. Tipo, experiências vividas em sala de aula, o que é isso, né? Vocês imaginem que seja isso daí. Na página 305, em Ciências Humanas, a diversidade de gênero deverá ganhar especial destaque. Né? Em História, página 351, destacar as temáticas voltadas às questões de gênero. Tipo, história, meu, o que eles vão querer ensinar em história gênero? E isso vai em vários pontos, né? Colocando essa questão de ideologia de gênero, né? E você pode pensar, não, mas lá na lei você protege o adolescente, a criança, de ver essas coisas, né? Então, na página 20, né, eles colocam que, na página 20 da BNCC, né, eles colocam essa questão do Estatuto da Criança e do Adolescente, né, que eles reconhecem que as crianças e os adolescentes são pessoas em desenvolvimento e recomendam proteção especial face à mensagem ou imagem imprópria ou abusiva aos seus entendimentos e vulnerabilidade psicológica. Só que daí coloca que deve-se respeitar esses limites normativos só que quem vai definir isso vão ser eles que vão definir o que está dentro desse limite. São as mesmas pessoas que estão tentando colocar esse negócio de ideologia de gênero, que vão definir, e eles que vão falar para as famílias o que deve ser colocado para as crianças, e não as famílias devem dizer o que seu filho e a sua filha vão aprender dentro da escola, né, sobre essa questão, né, que deveria ser de responsabilidade da família, a família que deveria dizer para a criança, isso é certo, isso é errado, e tal, porque o que você deveria ensinar realmente na escola deveria ser uma extensão do que você vai aprender em casa, na família, que é o respeito às pessoas. Você tem que respeitar as pessoas. Mas se você não concorda com a ideia que a pessoa tem, não quer dizer que você não está respeitando ela, né? Quer dizer que você não concorda com o que ela pensa, mas você não vai atacar ela pelo que ela pensa. Você simplesmente não concorda. Então, esse negócio deles ensinarem a ideologia de gênero, dizendo que não, é para respeito e tudo mais, não, eles estão querendo dizer para os seus filhos o que eles têm que aceitar como normal, né? Então, você como pai e mãe não vai poder dizer o que é normal para o seu filho e para sua filha. Quem vai dizer é uma minoria de pessoas que estão manipulando as coisas para colocar essa ideologia, e vão colocar para todas as crianças. Vai ser obrigatório para a escola pública e privada. Então, você não vai ter opção de colocar ou numa escola ou em outra que não ensine isso. Não vai existir isso no Brasil. Todas vão ser obrigadas a fazer. Né? E isso vai causar uma confusão na cabeça dos seus filhos. Isso vai fazer um estrago na identidade, no entendimento da criança dela mesma. Ela não vai saber direito quem ela é. E ainda, além disso, ela vai ter que experimentar as várias sexualidades antes de crescer,
para se descobrir, pelo menos é isso que eles vão querer colocar para as nossas crianças. Então a gente tem que acordar para esse problema, nós temos que estudar para ver da onde está surgindo isso, você tem que fazer a lição de casa e sair e falar com todo mundo que você conhece. Porque se as pessoas não souberem o que está acontecendo, como é que elas vão saber reagir? É a mesma coisa que eles estão querendo fazer na BNCC. Eles estão querendo fazer com que as pessoas não saibam das coisas. E as crianças vão aprender isso, vão aprender a não saber das coisas, porque do jeito que a BNCC está, eles vão simplesmente aceitar qualquer coisa que você quiser colocar para a cabeça delas. E elas vão aceitar. Porque a BNCC vai mexer com a cabeça das crianças de um jeito que elas vão ficar mais burras do que entrar na escola. Imagina, né, se você consegue criar na cabeça de um ser humano que ele não é homem ou mulher, depois para você ensinar qualquer outra coisa fica muito fácil, né? Você Sim. desconstrói a coisa mais evidente que a gente pode ter, né, que se eu sou homem ou mulher, você já destrói esse conceito, qualquer coisa depois poderá ser desconcertado, né? Você quer manipular alguém, faça a pessoa não saber exatamente quem ela é, o que ela quer, né? Porque como é que você vai saber o que você quer da vida se você não conhece a si mesmo? Como é que você vai buscar a sua felicidade? Porque é tão triste, gente, quando ela fala assim que o gênero é mutante. Né? O quanto as pessoas estão enganadas, as pessoas que defendem o gênero. Se estudassem, né, os homossexuais, vendo como eu sou a favor do gênero, eles não vão mais existir. Por quê? Porque é mutante. Uma pessoa pode resolver ser mulher de manhã, de tarde ser homem, de noite ser um bicho. Então, as pessoas estão enganadas. Eu digo, né, é necessário que a gente entenda Na verdade, o que realmente é, né? na verdade, eles estão querendo transformar as crianças nos bichos, né? Porque do sujeito, as crianças vão ter que dar vazão aos instintos sexuais delas e elas vão virar um bando de bichos que vão fazer com qualquer um, né? É isso que estão querendo transformar nossas crianças. E que controle que elas vão ter delas mesmas agindo dessa forma? Verdade. Bom, eu acho que isso esclarece um pouco as coisas. A gente vai deixar aqui embaixo, no link, acho que aqui embaixo ou aqui em cima, né? Depende de onde você estiver vendo esse vídeo, alguns links para vocês se informarem dessa questão da ideologia de gênero, da BNCC. Então, obrigado por assistirem esse vídeo. E fiquem ligados aí com as coisas que estão acontecendo no Brasil aí para a gente proteger as nossas famílias. Boa noite.